Senhoras e senhores, o mundo encontra-se neste exato momento à beira de um precipício estratégico sem precedentes na história recente. Uma simples faísca militar tem agora o potencial de incendiar continentes inteiros e reconfigurar de forma irreversível a ordem de segurança global que conhecemos. Assistimos a uma escalada de tensões que se recusa a abrandar, manifestando-se simultaneamente em múltiplos teatros de operações cruciais. Desde as areias voláteis do Médio Oriente, onde a superpotência norte-americana concentra um poder de fogo assustador contra o Irão, passando pela brutalidade desenfreada dos cartéis na América Latina, até aos ecos de artilharia nas fronteiras do Sudeste Asiático e as artérias energéticas cortadas no coração da Europa. A estabilidade internacional não está apenas ameaçada, está a ser sistematicamente desmantelada perante os nossos olhos. O epicentro desta tempestade geopolítica localiza-se, sem margem para dúvidas, no Médio Oriente. Mais de 150 aeronaves militares dos Estados Unidos da América foram reposicionadas e concentradas em torno das fronteiras iranianas numa demonstração de força que transcende a mera intimidação tática. Washington emitiu uma mensagem de uma dureza implacável, declarando que, caso seja estritamente necessário, está totalmente preparado para lançar uma campanha de ataques aéreos de proporções devastadoras, com o objetivo explícito de retroceder a infraestrutura e a capacidade de resposta de Teherão a um Estado primitivo. Esta movimentação massiva surge no segmento do colapso abrupto das negociações sobre o dossiê nuclear iraniano, que terminaram na semana transata sem qualquer perspectiva de um acordo diplomático viável. A arquitetura desta projeção de poder é formidável e encontra-se meticulosamente planeada pelas chefias militares norte-americanas. O superporta-aviões da classe Gerald R. Ford chegou ao teatro de operações do Médio Oriente e encontra-se atualmente ancorado de forma estratégica no porto de Haifa, em território israelita. Esta colossal fortaleza flutuante não viaja isolada, sendo acompanhada por um formidável grupo de ataque composto por múltiplos navios de guerra de última geração e embarcações de apoio logístico essenciais. A escolha de Haifa como ponto de ancoragem não constitui um mero acaso geográfico ou uma conveniência logística fortuita. Os especialistas em estratégia naval apontam que a permanência do porta-aviões no Mediterrâneo Oriental, em vez de se aproximar perigosamente das águas confinadas do Golfo Pérsico, obedece a uma lógica de proteção de ativos. Esta manobra garante que a embarcação principal permanece fora do alcance imediato das densas baterias de mísseis costeiros iranianos, mantendo-se perfeitamente posicionada para coordenar e projetar poder aéreo letal, caso a ordem executiva de ataque seja transmitida desde Washington. Paralelamente a este imponente desdobramento naval, a Força Aérea dos Estados Unidos intensificou exponencialmente a sua presença terrestre na região. Esquadrões adicionais de caças de combate multifunções e veículos aéreos não tripulados com elevada capacidade letal foram transferidos de forma célere para bases militares localizadas no interior da Jordânia. O Reino Hashemita destaca-se neste complexo cenário geopolítico como um dos poucos atores regionais que mantém uma postura altamente receptiva, não impondo obstáculos políticos ou restrições soberanas ao uso continuado do seu espaço aéreo e do seu território pelas forças norte-americanas, antecipando a eventualidade de um conflito aberto contra a República Islâmica do Irão. Ao contabilizarmos a totalidade do poderio aéreo norte-americano presentemente posicionado no teatro do Médio Oriente, agregando as avançadas aeronaves embarcadas no grupo de ataque e as esquadrilhas de caças furtivos de quinta geração, baseados nas instalações de Incirlik, em solo da Turquia, o contingente ultrapassa largamente as 400 aeronaves de combate, todas em elevado estado de prontidão operacional. O Comando Central Militar norte-americano estrutura um cenário contingencial onde a contínua recusa do Irão em abdicar do seu programa de enriquecimento de urânio e em desmantelar as suas ambições nucleares resultará invariavelmente numa campanha de punição aérea sem paralelo na era moderna. Analistas especializados em doutrina militar calculam que a utilização concertada e ininterrupta de toda esta armada aérea poderia sustentar uma ofensiva de bombardeamentos massivos
ao longo de 36 a 48 horas, sem conceder um único minuto de tréguas táticas às defesas adversárias. Importa, contudo, sublinhar uma mudança profunda e determinante no paradigma estratégico desta operação projetada. O vetor principal deste hipotético ataque preemptivo já não se limitaria à tradicional tentativa de destruição das instalações nucleares iranianas, dado que a sua maioria se encontra profundamente alocada em infraestruturas subterrâneas de difícil acesso que exigiriam um emprego exaustivo de armamento de penetração especializado. O alvo prioritário e imediato passaria a focar-se nos centros nervosos de decisão política, comando militar e controlo operacional de Teherão. A plena consciência da iminência desta ameaça existencial provocou uma reação em cadeia nos mais altos e obscuros escalões do poder governativo iraniano. O líder supremo do Irão, o Ayatollah Ali Khamenei, agudamente ciente da vulnerabilidade das suas linhas hierárquicas perante ataques ocidentais de precisão cirúrgica, ordenou a implementação urgente e rigorosa de um sistema de governação fragmentado e de múltiplos níveis de sucessão. Esta intrincada rede de contingência estrutural foi cuidadosamente desenhada para garantir que a potencial eliminação física de dirigentes políticos centrais ou de comandantes militares de topo não resulte numa paralisia institucional, operacional e irreversível do Estado. A República Islâmica prepara-se proativamente para absorver o tremendo impacto de um ataque concebido para a decapitação da sua elite governante, descentralizando a autoridade de modo a assegurar a continuidade do esforço de resistência nacional. Noutro espectro desta crise multifacetada, a dimensão diplomática e os jogos de influência política revelam contornos cada vez mais intrincados. Informações diplomáticas confirmam que o executivo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu recusou liminarmente alocar qualquer apoio financeiro a um recém-estabelecido Conselho de Paz, apadrinhado por influentes figuras norte-americanas, travando assim o fluxo de milhares de milhões de dólares que seriam direcionados para vastos projetos de reconstrução civil na devastada faixa de Gaza. Configura-se, deste modo, um mosaico geopolítico de extrema peculiaridade, onde a reabilitação de extensas áreas urbanas obliteradas por prolongadas operações militares israelitas poderá vir a ser paradoxalmente financiada por capitais provenientes de nações geograficamente distantes e estrategicamente diversas, como a Argentina, a Armênia e o Azerbaijão. Este fenômeno ilustra perfeitamente a profunda fragmentação e a inerente imprevisibilidade que atualmente caracterizam as alianças financeiras no complexo palco do sistema internacional. A gravidade estrutural desta conjuntura reside, no entanto, na crescente convergência de vontades estratégicas entre as chancelarias de Washington e de Jerusalém no que concerne ao destino final de Teherão. O epicentro do debate estratégico ocidental começa a afastar-se da simples doutrina de contenção nuclear, transitando para o reconhecimento tático de uma janela de oportunidade histórica sem precedentes, visando a alteração definitiva do regime iraniano. Figuras de proa nos círculos de inteligência e planeamento militar, ilustradas pelas declarações assertivas do general reformado Jack Keane, ex-vice-chefe do Estado-Maior do Exército dos Estados Unidos, argumentam abertamente que o eixo ocidental detém no presente uma rara vantagem para catalisar o colapso interno do atual governo em Teherão. A perspectiva dominante que impera entre as fações mais interventivas da política externa dita que as estruturas de poder do regime teocrático se encontram num patamar de fragilidade orgânica e vulnerabilidade interna completamente inédito. Nas últimas 46 décadas de isolamento e sanções, sob este prisma analítico, o arrastar cíclico de inúteis rondas diplomáticas cessa de ser interpretado como um mecanismo construtivo de apaziguamento, passando a ser encarado como um mero balão de oxigênio, indevidamente concedido a um aparelho de Estado em avançado processo de asfixia. O prolongamento do diálogo confere ao adversário o tempo crucial necessário para suprimir divisões domésticas e continuar a fortificar as suas posições assimétricas à revelia da comunidade internacional. A premissa central desta fação dita que o país asiático deve ser inexoravelmente submetido a um esmagador cerco de pressão militar total. Defende-se
que forçar o colapso da teocracia e promover a ascensão de um corpo governativo moderado e receptivo aos interesses de segurança internacionais poderia, a longo prazo, inaugurar um ciclo de estabilidade estrutural num Médio Oriente, caracterizado por um crônico e sangrento estado de ruptura. Enquanto a comunidade internacional concentra as suas atenções na iminência de um conflito interestatal de proporções bíblicas no Levante, o hemisfério ocidental debate-se com uma ruptura da ordem interna que contesta a própria soberania dos Estados modernos. Na América Latina, a teia de violência impulsionada pela criminalidade organizada escalou para os contornos de uma verdadeira guerra assimétrica continuada. O território soberano do México converteu-se num caótico campo de batalha de atrito, assistindo a dias consecutivos banhados num banho de sangue em resposta direta a uma ofensiva musculada desencadeada pelas forças federais. A complexa operação tática executada por unidades de forças especiais, que culminou na neutralização letal de Nemésio Oseguera Cervantes, o temível cabecilha supremo do cartel Jalisco Nova Geração, funcionou como o rastilho imediato de uma explosão de violência retaliatória que consumiu vorazmente múltiplos estados da nação. A violenta réplica do cartel, a repentina decapitação da sua estrutura de comando primária, manifestou-se com uma ferocidade tática implacável. As fileiras criminosas demonstraram um grau de coordenação logística e resiliência bélica que desafia abertamente o monopólio estatal do uso da força. Perante a escalada incontrolável dos ataques, o Ministério da Defesa mexicano viu-se compelido a ordenar o destacamento imediato e massivo de praticamente 10 mil efetivos do Exército Regular para o flanco ocidental do país, numa tentativa angustiante de repor os mínimos de segurança pública. O que as tropas regulares encontraram no terreno assemelha-se fortemente a cenários clássicos de guerrilha, deparando-se sistematicamente com emboscadas altamente organizadas e perpetradas por operacionais criminosos que detêm um volume de fogo e um arsenal de nível militar que rivaliza assustadoramente com a capacidade das próprias forças armadas constituídas. Centros populacionais inteiros foram rapidamente convertidos em reféns do terror urbano. Os céus de outrora pacíficas e prósperas zonas comerciais e polos turísticos de relevo internacional viram-se toldados por espessas e negras colunas de fumo. Estas resultaram do sistemático e metódico incêndio de dezenas de veículos comerciais e pesados nas artérias viárias, uma tática clássica e altamente eficaz de bloqueio de vias de comunicação destinada a imobilizar as forças de reação rápida do Estado. Cidadãos locais e turistas estrangeiros, subitamente encurralados no caos de um fogo cruzado constante, foram forçados a procurar abrigos de emergência, enquanto o som rítmico e ininterrupto de metralhadoras e granadas dominava em absoluto a paisagem sonora das cidades afetadas. Pressionadas pela perda de controle territorial efetivo, as lideranças regionais ativaram de imediato protocolos de emergência de nível máximo, decretando a paralisia das redes de transporte, ordenando o fecho obrigatório de recintos escolares e exigindo aos civis o confinamento absoluto nas suas residências. O balanço destas jornadas de caos resultou em mais de 7 dezenas de vidas perdidas, incluindo pelo menos 2 dezenas e meia de agentes da Guarda Nacional, num cenário aterrador onde as organizações criminosas chegaram ao extremo de publicitar o pagamento de recompensas superiores a $1.000 por cada militar do Estado que fosse assassinado nas ruas. O contágio da instabilidade global não respeita fronteiras continentais nem oceanos, alastrando-se com a voracidade de uma pandemia de segurança. Enquanto as metrópoles do continente americano ardem sob o fogo cruzado dos cartéis e o Médio Oriente aguarda o sinal de bombardeamento, o Sudeste Asiático, uma região cuja estabilidade é de importância vital para a manutenção das cadeias de abastecimento globais e para o comércio marítimo internacional, assiste ao reacender abrupto de um barril de pólvora de natureza histórica. Na vasta e densamente arborizada fronteira que divide o território soberano do Reino da Tailândia e do Reino do Camboja, o silêncio de um acordo de cessar-fogo exaustivamente negociado foi estilhaçado nas últimas horas pelo som inconfundível e letal da artilharia pesada de infantaria, reabrindo feridas geopolíticas que se julgavam cauterizadas
As forças armadas tailandesas e as tropas do exército cambojano envolveram-se numa troca de fogo direto que transcende largamente a mera escaramuça fronteiriça isolada. Trata-se de uma ruptura sistemática e perigosa da ordem estabelecida, configurando uma violação flagrante dos compromissos diplomáticos recentemente assumidos por ambas as nações. A mecânica deste novo foco de tensão, que rapidamente escalou de uma operação rotineira de patrulhamento para um confronto armado aberto, teve origem, segundo relatos militares, no disparo de munições explosivas por parte de elementos cambojanos contra uma unidade de vigilância fronteiriça tailandesa. A resposta ditada pelas chefias militares de Bangkok foi caracterizada pela imediatidão e pela aplicação estrita das doutrinas de engajamento militar, resultando no disparo retaliatório de lançadores de granadas em direção ao ponto de origem da agressão. Este ato de força foi liminarmente classificado pelo Comando Central tailandês como uma manobra de estrita autodefesa e uma medida de dissuasão tática essencial para evitar avanços territoriais adversários. A narrativa diplomática em torno deste choque balístico fragmentou-se de imediato após o cessar provisório das hostilidades, refletindo a profunda e endêmica desconfiança mútua que há décadas envenena as relações bilaterais na Península da Indochina. O Ministério da Informação, operando a partir da capital cambojana de Phnom Penh, rejeitou de forma categórica e veemente qualquer grau de responsabilidade na abertura deste novo ciclo de hostilidades. A diplomacia cambojana não se limitou à negação, optando por acusar abertamente a contraparte tailandesa de fabricar uma crise artificial através da disseminação de informações falsificadas. O objetivo tailandês, segundo esta ótica, consistiria em manipular ativamente a opinião pública internacional, desviando as atenções de agendas políticas internas e justificando, de forma perversa, uma postura de agressividade territorial continuada. As chancelarias de Phnom Penh sublinharam a gravidade extrema destas alegações unilaterais, alertando os parceiros regionais de que a propagação de narrativas não verificadas, desprovidas de qualquer mecanismo de consulta conjunta, constitui, por si só, uma ameaça letal à estabilidade do Sudeste Asiático. Para compreendermos a verdadeira magnitude e o risco inerente a este confronto tático, é imperativo analisar as raízes profundas de uma disputa territorial que se estende de forma contínua ao longo de 800 quilômetros de linha fronteiriça. Trata-se de uma demarcação historicamente contestada, um legado tóxico deixado pelas antigas administrações coloniais que tem assombrado e condicionado as decisões estratégicas das gerações sucessivas de líderes em ambos os lados da fronteira. A ferida do conflito encontra-se ainda exposta e dolorosamente presente na memória coletiva, tendo em conta que estas tensões latentes já haviam explodido em múltiplos episódios de derramamento de sangue militar e civil no ano de 2025. Esses confrontos anteriores não foram meros acidentes de percurso, tendo resultado em dezenas de baixas fatais e provocado uma crise humanitária de proporções verdadeiramente alarmantes no continente asiático. A escalada de violência forçou, na altura, o deslocamento urgente e desesperado de mais de 1 milhão de cidadãos, subitamente transformados em refugiados nas suas próprias terras natais, fugindo do alcance da artilharia. O colapso vertiginoso do acordo abrangente de pacificação, assinado nos derradeiros meses do ano transato, após intensos esforços de mediação, representa um retrocesso estratégico de consequências incalculáveis. O referido documento jurídico e militar proibia de forma expressa e inequívoca qualquer avanço tático no terreno, a movimentação ofensiva de forças militares em direção às posições da facção oposta e, de forma fundamental, o uso de qualquer tipo de armamento de forma não provocada. O reinício deliberado das hostilidades armadas lança uma sombra de dúvida sobre a viabilidade dos mecanismos de resolução de conflitos geridos a nível regional, expondo uma incapacidade sistêmica preocupante para garantir a inviolabilidade das fronteiras estatais num momento em que o mundo não tolera mais instabilidade. Caso este ponto de inflamação não seja rápida e cirurgicamente contido através de uma intervenção diplomática extraordinariamente robusta,
O Sudeste Asiático corre o risco iminente de mergulhar numa espiral de militarização fronteiriça crônica. Um cenário de atrito prolongado drenará irremediavelmente os recursos vitais da região, abrindo perigosas fissuras de segurança num bloco geopolítico que já se encontra sob imensa pressão devido à feroz competição hegemônica entre as superpotências globais no eixo do Indo-Pacífico. Contudo, se as trocas de artilharia nas selvas asiáticas representam o fraturar da ordem nas periferias do sistema internacional, é no coração do continente europeu que observamos a redefinição mais brutal, sofisticada e letal das regras de engajamento da guerra moderna. O teatro de operações da Europa de Leste metamorfoseou-se irreversivelmente. A frente de combate deixou de estar estritamente confinada às trincheiras lamacentas e às planícies devastadas por blindados, evoluindo a um ritmo alucinante para uma guerra total de aniquilação econômica e de estrangulamento energético de alcance transcontinental. Num desenvolvimento que alterou profundamente o cálculo estratégico do conflito em curso, as forças armadas ucranianas, demonstrando uma capacidade de projeção de poder assimétrico sem precedentes históricos recentes, executaram um ataque de precisão devastador nas profundezas do território soberano da Federação Russa. O alvo desta audaciosa manobra não foi tático, mas sim existencial, visando paralisar diretamente o calcanhar de Aquiles logístico que sustenta a economia e a máquina militar de Moscovo. Numa operação planeada de forma meticulosa e executada com precisão cirúrgica pelas unidades especializadas em sistemas não tripulados de Kiev, um enxame letal composto por 35 veículos aéreos não tripulados de longo alcance logrou penetrar e iludir as densas e supostamente impenetráveis redes de defesa antiaérea da Rússia. Estas aeronaves de ataque suicida, carregadas com ogivas explosivas, percorreram a impressionante e impensável distância de 1.500 quilômetros através do espaço aéreo hostil, navegando sob o radar, até atingirem o seu alvo estratégico primordial na longínqua região do Tartaristão. O objetivo primário definido pelo alto comando não visava a destruição de uma base aérea avançada ou a eliminação de concentrações de tropas de infantaria. O ataque concentrou toda a sua fúria destrutiva na estação de bombagem de petróleo de Kolekhino. Importa sublinhar que esta infraestrutura crítica não é um mero ponto de passagem secundário, mas sim o coração mecânico pulsante do gigantesco sistema de oleodutos de Druzhba, a principal e indispensável artéria metálica que bombeia ininterruptamente milhões de barris de crude russo diretamente para as refinarias e para o motor econômico da Europa Central. O impacto sucessivo das detonações desencadeou incêndios industriais de proporções absolutamente colossais, projetando densas colunas de fumo negro que se elevaram a centenas de metros de altura nos céus noturnos da Rússia profunda, num espetáculo de devastação que obliterou a percepção de invulnerabilidade do território russo. A destruição física dos complexos de mistura de crude e a neutralização catastrófica das enormes cisternas de armazenamento resultaram na paragem imediata, total e sem prazo de resolução à vista da operação deste ponto de trânsito energético de relevância global. A paralisia abrupta da estação de bombagem de Kolekhino cortou, no exato momento das explosões, o fluxo vital de matéria-prima energética russa que abastece de forma quase exclusiva e estrutural as refinarias nacionais da Hungria e da Eslováquia. O Ministério da Defesa da Federação Russa, confrontado com a evidência inegável dos satélites e das chamas, viu-se forçado a admitir publicamente a incursão em grande escala dos aparelhos aéreos não tripulados inimigos, alegando o seu abate parcial por sistemas de interferência eletrônica e fogo antiaéreo. Todavia, o silêncio pesado e calculado do Kremlin sobre a vasta extensão dos danos estruturais infligidos à instalação petrolífera traduz de forma cristalina a imensa gravidade do revés econômico e estratégico sofrido. A assunção oficial de responsabilidade por parte do Estado-Maior das Forças Ucranianas foi célere, friamente calculada e completamente desprovida de qualquer cortina de fumo diplomática. A seleção meticulosa deste alvo industrial específico, um complexo tecnológico, onde o crude de diversas regiões de extração siberianas é homogeneizado
e submetido à pressão exata necessária para sua longa jornada subterrânea em direção aos mercados europeus, consubstancia uma escalada vertical drástica na doutrina militar de Kiev. A liderança militar e política ucraniana deixou transparecer que esta operação de sabotagem profunda ultrapassa o legítimo objetivo militar de destruir a capacidade de geração de receitas financeiras do aparelho de Estado russo. Tratou-se, de forma indubitável e assumida, de uma resposta direta, incisiva e puramente punitiva às manobras de bloqueio político, financeiro e econômico perpetradas por governos soberanos membros da própria União Europeia, expondo ao mundo as profundas e perigosas fraturas internas que ameaçam desmantelar a solidariedade estrutural do bloco continental. A verdadeira e alarmante dimensão desta manobra audaciosa revela-se na sua plenitude ao analisarmos as repercussões nas capitais europeias diretamente visadas por esta interrupção forçada do crude. A ação militar ucraniana consubstancia uma retaliação calculada contra aquilo que Kiev percepciona como uma política de chantagem institucional exercida ativamente pelos executivos de Budapeste e Bratislava. Nas horas críticas que antecederam este ataque espetacular, a liderança governamental húngara, encabeçada pelo primeiro-ministro Viktor Orbán, havia invocado e exercido o seu poder de veto duplo no seio das instituições europeias. Esta manobra política bloqueou deliberadamente e de forma unilateral a aprovação de um pacote de assistência financeira de emergência fixado no valor colossal de 90 mil milhões de euros, o correspondente a mais de 106 mil milhões de dólares norte-americanos, fundos que são absolutamente vitais e desesperadamente necessários para garantir a mera sobrevivência macroeconômica do Estado ucraniano perante o esforço de guerra. Em simultâneo, o governo de Budapeste paralisou eficazmente a adoção do mais recente e severo pacote de sanções econômicas desenhado para punir a Federação Russa, alinhando de forma objetiva e controversa os seus interesses políticos e a sua dependência energética com os objetivos de sobrevivência estratégica definidos por Moscovo. O campo de batalha europeu expandiu-se muito além das trincheiras, transformando os corredores da diplomacia e os gasodutos em armas de destruição econômica maciça. O impasse energético que opõe as chancelarias de Kiev, Bratislava e Budapeste não constitui apenas uma disputa tática temporária ou um mero diferendo comercial, mas representa, na sua mais pura e dura essência, o fracasso monumental do projeto de integração e solidariedade europeia perante os rigores implacáveis de uma economia de guerra sustentada. O primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, reagiu à destruição das infraestruturas petrolíferas russas com uma contundência que transcende a retórica diplomática tradicional, materializando a fúria do seu executivo numa medida de retaliação imediata e de consequências humanitárias e operacionais severas para a nação ucraniana. O chefe do governo eslovaco ordenou o corte abrupto, total e por tempo absolutamente indeterminado do fornecimento de energia elétrica de emergência que fluía continuamente através da fronteira partilhada. Tratava-se de uma linha de vida infraestrutural crucial para um Estado ucraniano cuja malha energética civil e militar se encontra há muito profundamente dizimada e fragilizada pelas sucessivas vagas de bombardeamentos aéreos, promovidos pela Força Aérea Russa. Para condicionar a reversão desta medida punitiva de caráter extremo, a liderança em Bratislava estipulou uma exigência inflexível: a restauração imediata, integral e verificável do fluxo de crude de origem russa em direção ao território eslovaco através da intrincada rede do oleoduto de Druzhba. A justificação oficial apresentada pelos decisores eslovacos não deixa qualquer margem para ambiguidades interpretativas quanto ao nível de profunda animosidade que corrói presentemente as relações entre as duas nações vizinhas do leste europeu. A narrativa estruturada por Bratislava enquadra a audaciosa operação militar ucraniana não como um ato de legítima defesa focado em debilitar a economia do Estado invasor, mas sim como uma agressão econômica direta, intencional e altamente hostil contra a segurança e a soberania energética da própria Eslováquia. O corte deliberado do fornecimento de eletricidade é, sob esta perspectiva,
defendido e publicitado internamente como uma resposta estratégica estritamente proporcional e absolutamente justificada perante atitudes que o governo eslovaco classifica como sendo manifestamente inamistosas, emanadas diretamente do gabinete presidencial de Volodymyr Zelensky, em total e perfeita sincronia estratégica com a postura de bloqueio intransigente adotada pelos decisores eslovacos. O governo da Hungria não tardou em elevar drasticamente o tom das advertências públicas e a intensificar o cerco logístico a Kiev. Fontes diplomáticas ao mais alto nível e relatórios da inteligência econômica europeia confirmam que o executivo de Budapeste pondera, de forma muito ativa e acelerada, seguir exatamente o mesmo rumo traçado pela Eslováquia, preparando-se para anunciar a suspensão total e por tempo indeterminado do seu próprio fornecimento de energia elétrica à infraestrutura ucraniana. Convém salientar, com a devida gravidade analítica, que esta advertência não constitui um mero exercício teórico de pressão nas mesas de negociação de Bruxelas. Durante as semanas que antecederam esta grave crise, tanto a diplomacia eslovaca como a húngara já haviam tomado a decisão concertada e profundamente penalizadora de interromper, de forma quase absoluta, as suas vitais exportações de combustível refinado, nomeadamente gasóleo de grau militar, para o exausto mercado ucraniano. A privação súbita e contínua deste recurso logístico basilar afeta de forma direta e catastrófica a capacidade de manobra, a mobilidade das forças blindadas e o esforço logístico das tropas de Kiev em todo o vasto e complexo teatro de operações militares, evidenciando como a instrumentalização das dependências comerciais se metamorfoseou numa arma de desgaste silenciosa, mas incrivelmente letal. Assistimos assim à rápida cristalização de um paradoxo geopolítico de contornos trágicos no próprio coração geográfico do continente europeu. A Ucrânia, combatendo de forma desesperada pela sua mera sobrevivência existencial enquanto Estado soberano e dependendo de forma umbilical e crítica da assistência financeira, diplomática e militar da União Europeia, vi-se paradoxalmente forçada pela dura e sangrenta aritmética da guerra de exaustão a desferir ataques de alta precisão contra complexos industriais que são artérias vitais para a estabilidade macroeconômica de nações que integram o referido bloco comunitário. Em nítida contrapartida, as nações europeias, que albergam abertamente profundas reservas políticas quanto à eficácia das sanções ocidentais e que teimam em manter laços de dependência estrutural face à importação de hidrocarbonetos provenientes da bacia siberiana, não revelam qualquer hesitação em brandir o seu poder de trânsito geográfico e o seu direito de veto institucional para tentar asfixiar politicamente o esforço de resistência ucraniano. Este ciclo vicioso e autodesrutivo de retaliações cruzadas expõe e disseca a extrema fragilidade de uma arquitetura de segurança continental que se demonstra incapaz de conciliar a defesa dos seus princípios fundadores com a realpolitik, imposta pelas debilidades das suas matrizes energéticas. O quadro estratégico transversal que se pode extrair da conjugação de todos estes múltiplos e dispersos teatros de conflagração é inegavelmente sombrio e aponta para uma mutação irreversível do xadrez político global. O sistema internacional, tal como foi concebido nas últimas décadas do século passado, transitou definitivamente e sem perspectiva de retorno para uma era negra de policrise sistêmica ininterrupta. As fundações da ordem mundial, construída com enorme esforço diplomático sobre as ruínas da Guerra Fria, encontram-se atualmente num estado de acelerada e visível desagregação estrutural. Os episódios de violência extrema e ruptura diplomática que analisamos ao longo desta exposição não representam de forma alguma anomalias estatísticas, transientes ou meros acidentes de percurso no complexo processo de globalização. Pelo contrário, esses eventos constituem manifestações e sintomas profundamente interligados de uma falência global, catastrófica e terminal dos tradicionais mecanismos multilaterais de resolução de litígios estatais e de mitigação preventiva de tensões geopolíticas. Ao deslocarmos novamente o nosso foco analítico para as areias do Médio Oriente, constatamos que a projeção massiva e intimidatória de dezenas e dezenas de esquadrões de combate norte-americanos
contrastada com a postura de desafio fanático e irredutível por parte das estruturas de comando iranianas, desenha os contornos preliminares de um choque hegemônico total, a ilusão de que a mera demonstração de força bélica ou a ameaça de punição severa seriam suficientes para garantir o congelamento das hostilidades e a manutenção da estabilidade regional desmoronou-se por completo. Os atores estatais e paraestatais encontram-se presentemente dispostos a cruzar, com assustadora facilidade, as linhas vermelhas outrora tidas como absolutamente invioláveis e sagradas na diplomacia internacional. A adoção de narrativas que privilegiam de forma exclusiva a deposição forçada de regimes soberanos transporta consigo o risco inerente de desencadear reações nacionalistas incontroláveis, capazes de incendiar o vasto complexo de rotas marítimas de transporte de crude no Golfo Pérsico e precipitar um colapso financeiro de escala planetária sem paralelo desde as severas crises energéticas da década de 70. Simultaneamente, ao analisarmos a desintegração vertiginosa da ordem pública e da autoridade central na América Latina, verificamos a ascensão impune de organizações criminosas transnacionais à categoria de verdadeiras forças de ocupação paramilitares. A guerra contemporânea transmutou-se. Já não é um exclusivo sombrio dos gabinetes estratégicos dos Ministérios da Defesa ou dos campos de batalha abertos. É hoje travada de forma desapiedada nas densas malhas urbanas e nas vias de comunicação primárias por agrupamentos de narcotráfico que operam com táticas de brutalidade terrorista e que dominam recursos de financiamento ilícito, eclipsam por completo as verbas orçamentais de muitas nações. Formalmente constituídas, a espiral de violência no México não é apenas um problema localizado nas suas províncias ocidentais, mas sim um alerta estridente e aterrador sobre a enorme vulnerabilidade das arquiteturas estatais modernas perante a corrupção endêmica e perante adversários assimétricos que exploram eximiamente as falhas estruturais da governação democrática no flanco oriental do continente asiático. O reacender inesperado e letal das trocas de fogo de artilharia pesada e de munições explosivas nas selvas úmidas que dividem a Tailândia e o Camboja recorda-nos cruelmente o peso esmagador que os ressentimentos históricos exercem sobre a estabilidade do presente num período crítico em que a bacia do Indo-Pacífico se consolidou como o grande motor do crescimento econômico da humanidade e o palco privilegiado da intensa e perigosa rivalidade tecnológica e militar entre as maiores potências mundiais. Qualquer falha na pacificação de conflitos fronteiriços locais comporta um risco imenso de desestabilização contagiante. A incapacidade crônica das instituições diplomáticas regionais para fazer cumprir e fiscalizar rigorosamente a implementação de acordos de cessar-fogo revela a extrema suscetibilidade desta vasta região a pequenos incidentes táticos que podem, a qualquer momento, ser inflamados e instrumentalizados para satisfazer agendas políticas nacionalistas de curtíssimo prazo. Em guisa de conclusão estratégica, é imperativo reconhecer que a comunidade das nações navega em águas absolutamente revoltas, desprovida das âncoras jurídicas e diplomáticas de outrora, a complexa e densa interligação das cadeias de fornecimento logístico, das plataformas de intercâmbio financeiro e das grelhas de distribuição energética não atuou como um escudo protetor da paz mundial, transformando-se, pelo contrário, no mecanismo perfeito e fatal de transmissão rápida e indiscriminada de todas as ondas de instabilidade política. A arma deixou de assumir apenas as formas óbvias do veículo de assalto blindado ou do míssil balístico intercontinental. Hoje em dia, a panóplia de armamento não convencional engloba taticamente a gestão do barril de petróleo, o condicionamento do fornecimento alimentar básico e o corte dos fluxos ininterruptos de eletricidade de alta voltagem. As nações europeias e ocidentais, no seu todo, não se podem permitir o luxo ilusório e fatal do isolamento ou da inércia. A drástica reconfiguração das linhas de força globais, forjada a ferro e fogo nos vários cantos do globo, ditará os contornos definitivos da nossa própria soberania estrutural nas próximas décadas. A era da complacência política internacional chegou abruptamente ao fim.
O embate com as novas realidades do poder global já não é uma possibilidade teórica nos manuais de guerra. É a incontornável e dura realidade de cada amanhecer que nos aguarda.